Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do Planet Vox. Hoje vamos falar sobre os caminhos da Conferência da Biodiversidade Marinha. Esta conferência vai acontecer na cidade da Beira, província de Sofala. É uma conferência, é um evento cujo patrono é a Fundação para a Conservação da Biodiversidade. Decorre desde 2023, a primeira edição aconteceu na capital moçambicana, Maputo, depois em Nacala e agora a Beira. Para hoje, para esta conversa, contamos com a Alexandra Jorge, que é diretora de programas da Fundação para a Conservação da Biodiversidade, ou simplesmente Biofundo, quem vai dividir conosco todos os preparativos sobre este evento. Muito bem-vinda, Alexandra Jorge. Muito bom dia, obrigada pelo convite. Tudo bem. A conferência vai acontecer já entre os dias 3 e 9 de setembro na cidade da Beira. Por que cidade da Beira? Bom, o objetivo desta conferência de biodiversidade marinha é juntar parceiros, diferentes intervenientes nas zonas costeiras e marinhas de Moçambique. Nós, como muito bem disse, as outras edições, uma foi no sul, outra foi no norte e agora escolhemos a cidade da Beira, porque neste tipo de eventos o objetivo é criar uma plataforma de discussão, de comunicação, de resultados, de informação. Nós juntamos parceiros do governo, juntamos a academia, o setor privado, as comunidades, estudantes, jovens, portanto todos os intervenientes nestas temáticas para poderem discutir. Temos apresentações de temas, temos debates, temos também apresentações científicas orais e em formato de posters, muito importante. Esta componente está nesta conferência desde a edição passada e vimos o grande impacto de juntarmos todos estes intervenientes nesta ocasião. Muitas das discussões, das recomendações das edições anteriores tentamos incorporar nestas edições. Esta edição, por exemplo, já inclui algumas sessões paralelas para debates de assuntos específicos mais profundos com os intervenientes identificados anteriormente. A razão por que fazemos em diferentes locais é também para engajar ao máximo as estruturas locais. Nós temos o hábito, a tradição de convidar administradores de distritos, parceiros do setor privado, setor turismo, setor inclusive no caso da Beira, de pesqueiro, artesanal, industrial, portanto todos os intervenientes neste habitat de zonas costeiras, porque todos têm um efeito digamos, na biodiversidade e na possibilidade de usarmos os nossos recursos naturais de uma maneira sustentável. Então, esta conferência traz essa mobilização, digamos, durante alguns dias sobre esta temática. Esta conferência surge no contexto de um projeto que nós temos em parceria com a WCS. É o projeto financiado pelo Blue Action Fund, em que uma das componentes é fazer uma conferência, portanto um evento sobre a biodiversidade marinha. No entanto, a Biofundo tem uma tradição de, desde 2015, fazer exposições de biodiversidade, porque desde muito cedo nós vimos a necessidade de trazermos ao público a relevância e a importância da riqueza dos nossos habitats e das nossas espécies. Então, desde essa altura, nós temos feito exposições anuais em várias províncias do país. Fizemos até 2019, fizemos em Maputo, em Gaza, em Ambane, na Zambésia e Manica. Depois, durante o Covid, tivemos que interromper esse formato e retomamos depois sob diversas formas com várias parcerias, porque também vimos a necessidade de cada vez mais ter mais parceiros para podermos ir mais
mais longe e alcançar mais pessoas, mais resultados, mais engajamento. Então, devido a essa tradição da Biofundo, nós, com este compromisso neste projeto, decidimos alargar, portanto, porque o compromisso, na verdade, era relativamente pequeno em termos de financiamento, em termos de abrangência, e nós decidimos aproveitar esse compromisso e alargar para uma dimensão muito maior. Por isso, desde o princípio, angariámos fundos para podermos ter essa abrangência. Na primeira edição tivemos cerca de 5 financiadores, tivemos cerca de 400 participantes e vários setores daqui de Maputo a participarem, e vimos o grande impacto que isso teve. Então, na segunda edição fizemos ainda mais divulgação do evento, engajamento com diferentes parceiros, e aumentámos substancialmente a abrangência do evento. Tivemos já 17 financiadores, conseguimos aumentar o volume de recursos 10 vezes em relação ao original, e tivemos mais de 700 participantes presencialmente, e tivemos um número imenso de pessoas online, 6.000 pessoas. Então vimos o potencial e a necessidade que existe para este tipo de parcerias, de plataformas, e então esta edição continuamos a prever também o formato remoto, o formato híbrido. Prevemos cerca de 300 participantes, vamos ver se vamos ter esse número ou se vai aumentar, porque o ano passado tivemos, digamos, a sala cheia, aliás, mais que cheia, já não havia lugar para as pessoas participarem. E esperamos também ter um grande nível de participação ao nível do governo. A edição passada tivemos o privilégio de ter a Ministra do Mar e das Pescas durante 2 dias no nosso evento, que é digamos, uma coisa bastante inédita do nosso país, dos governantes participarem ativamente nas discussões técnicas. Ela participou em alguns painéis e foi de facto uma experiência fantástica, e esperamos este ano também ter isso ou ainda mais. Então estamos com essa perspectiva, temos um grande engajamento de parceiros, digamos, com apoio técnico e logístico, que é tão importante como o apoio financeiro. Portanto, temos um grupo de parceiros muito forte e um grupo de financiadores também muito forte, e estão a dar uma resposta muito boa à preparação e tanto aos últimos detalhes deste evento. Temos também a destacar que este ano na Beira decidimos fazer o evento no Parque de Estruturas Verdes do Chivebo, que é uma iniciativa única no nosso país e até na região, em que há a conservação do mangal e o uso do espaço para espaço de lazer, espaço de educação para as comunidades, a sociedade civil da Beira. Então queremos trazer, portanto, esse exemplo, como é que podemos fazer mais espaços desse género no nosso país. Temos aqui, por exemplo, em Maputo, os mangais da Costa do Sol, temos em Quelimane também uma série de mangais. Portanto, há várias cidades que têm esse potencial e que não estão a ser protegidos nem utilizados da melhor forma. E isso traz possibilidades de desenvolvimento, de investimento local, de envolvimento de jovens em negócios inovadores, por exemplo. Então, esse espaço do Chivebo é um espaço muito bonito que nós queremos também valorizar. Dentro do nosso evento, desta conferência, temos, como foi dito, um espaço de exposição e de feira, e este ano decidimos, por causa do espaço de Chivebo, do Parque de Chivebo, vamos produzir alguns materiais de forma mais portanto, materiais que possam resistir ao sol e à chuva, e vamos deixar os materiais para posterior. Portanto, não vamos retirar os materiais como temos feito, mas vamos deixá-los no Parque Chivebo para poderem ser utilizados posteriormente e para divulgarmos a biodiversidade. A cidade da Beira é uma cidade em que o mar, os altos níveis do mar vão ocupando aos poucos a cidade. Está sendo ameaçada esta cidade. A conferência vai ajudar a discutir, a refletir sobre este assunto e propor soluções? Eu penso que sim. Nós temos 3 eixos temáticos nesta conferência. Temos a adaptação baseada em ecossistemas, então tem a ver com essa resiliência, como é que nós podemos
conviver e melhorar, digamos, a ligação da beira com as mudanças climáticas, com as mudanças que nós não podemos controlar, mas podemos tentar gerir da melhor forma. Temos também o eixo temático de biodiversidade costeira e marinha, que tem a ver também com esses assuntos, e temos também áreas de conservação marinhas, no geral, no país, em que há a meta de aumentar a percentagem de áreas de conservação marinha no país. Isto faz parte das metas globais dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 2030 e também, claro, uma grande componente de educação ambiental, não é? A componente de educação ambiental está presente em todos os nossos eventos, porque achamos que é uma necessidade constante de educação ambiental, tanto para jovens, como para jornalistas, como para setores do governo, especialmente agora que temos novo governo, temos novas pessoas em vários setores, então há uma necessidade de trazermos esta informação, porque nós temos essa informação, mas não está suficientemente divulgada, então há muita informação que pode ser, digamos, transformada de uma maneira simples para podermos explicar melhor, educar melhor quais são as possibilidades que nós temos de garantir a conservação da biodiversidade e ao mesmo tempo desenvolver as várias áreas dos setores do nosso país. O que mais ameaça a conservação marinha em Moçambique atualmente? Nós temos muita poluição, temos também muitas ações extrativas que é preciso, digamos, fazer de maneira sustentável. Então há possibilidades de extrair alguns recursos em certas zonas e contrabalançar esses danos melhorando zonas similares, por exemplo, de corais ou de mangais, etc. Nós estamos a trabalhar num projeto que tem a ver com contrabalanço de biodiversidade, em que a ideia é as empresas que têm que fazer essa extração em zonas de habitats críticos trabalharem juntamente com a biodiversidade para garantir que não há danos tanto irremediáveis em certos habitats. Portanto, temos um grande projeto em colaboração com a WCS também, é o projeto Combo, que tem vários parceiros, já começou em 2017 e temos várias discussões com o setor privado, com o setor do governo, estamos a trabalhar juntamente com o governo nesse programa que tem um grande potencial de equilibrar, portanto, o desenvolvimento e a conservação. Portanto, são áreas de financiamentos inovadores em que nós estamos a trabalhar. A Biofundo é um mecanismo financeiro em que a principal missão é apoiar a conservação da biodiversidade terrestre e marinha. Portanto, é alocar fundos para os beneficiários que depois implementam as ações no terreno. Essas ações têm a ver com a fiscalização, com a manutenção das áreas de conservação, com a parte operacional das áreas de conservação. Portanto, nós na Biofundo não implementamos no terreno, o nosso maior papel é alocar fundos. E para isso nós temos também um departamento, digamos, uma direção de financiamentos inovadores, em que nós buscamos formas inovadoras de trazer mais financiamento para a área de conservação. Então é nesse âmbito que trabalhamos nesse programa de contrabalanço de biodiversidade. Temos também trabalhos em relação ao pagamento por serviços de ecossistemas, porque nós temos muitos recursos que nós achamos que são grátis, mas que podem acabar se nós não tomarmos as nossas medidas. Por exemplo, a água. Sabemos que se nós não preservarmos as florestas e as montanhas de onde vêm os cursos de água, rapidamente elas podem desaparecer. Vemos também agora, cada vez mais temos visto nas notícias a poluição, por exemplo, da barragem de Chicamba. Quer dizer que se nós não cuidarmos da água, a água como um recurso desaparece. Então temos que cuidar para que ela não seja poluída, para que ela tenha condições de continuar a fluir. Portanto, há muitos recursos da natureza que nós temos cada vez saber mais como é que aparecem e como é que nós temos que preservá-los para podermos continuar a beneficiar deles. Então, cada vez mais esses assuntos são importantes trazer para a sociedade e educar-nos.
Portanto, são esse tipo de ações em que nós temos essa capacidade, portanto, nós fazemos angariação de fundos, alocamos fundos, mas também trabalhamos com parceiros para criar essa sensibilização sobre estes assuntos, para podermos promover mudanças de atitude e melhor conhecimento sobre os desafios e as soluções que nós podemos ter dentro das nossas capacidades. Em termos regionais e globais, como é que Moçambique se posiciona no que toca à conservação marinha e será que a conferência é um potencial para ajudar neste posicionamento? Sim, na verdade o primeiro painel que temos da conferência é sobre as estratégias para podermos alcançar as metas globais que foram acordadas entre os vários países. Moçambique tem uma longa costa, mais de 2.600 km de costa, portanto só isso mostra digamos, a importância estratégica da parte costeira e marinha de Moçambique. Como sabemos, o mar não influencia só o nosso país, influencia a região, portanto há grupos de trabalho de vários países que definem estratégias para a região e é por isso também que nós temos, alguns dos parceiros que nós temos aqui na conferência não são só parceiros nacionais, são parceiros regionais, parceiros internacionais que estão interessados na melhoria dessas estratégias e de discutir os desafios que nós temos na área marinha. Moçambique também, portanto, tem um papel importante a nível da região e especialmente a Biofundo, como fundo ambiental, nós fazemos parte de uma plataforma de fundos ambientais africanos, que engloba cerca de 20 fundos ambientais de vários países da África, em que nos encontramos regularmente e discutimos estratégias e a Biofundo, devo dizer que já está bastante avançada, é um dos fundos mais desenvolvidos destes fundos africanos e já temos também servido de exemplo para esses fundos africanos. Por acaso, esta conferência tem também motivado outros fundos ambientais a terem iniciativas semelhantes. Temos um fundo ambiental na Mauritânia que se inspirou neste modelo da conferência para também fazer uma conferência semelhante na Mauritânia e temos outros. Convidámos alguns deles para participarem pelo menos remotamente e o ano passado alguns participaram também Madagascar e outros olham para este modelo como um exemplo a seguir, então nós estamos muito satisfeitos por termos essa influência, por isso temos também incorporado na logística da conferência a tradução simultânea português-inglês para permitirmos que outros parceiros da região e do mundo participem. O nosso país tem dos grandes projetos de exploração de gás natural no mar. Qual é o risco de exploração? Qual é o risco destes projetos de exploração de gás no mar e como contornar estes riscos? Então, isto é mais uma vez no âmbito deste programa de contrabalanço de biodiversidade. Há já leis aprovadas a nível internacional e a nível nacional de que quando há grandes investimentos deste género, seja no mar ou na terra, há uma obrigatoriedade de fazer um estudo e avaliar quais vão ser os impactos dessa extração na biodiversidade. E geralmente há uma hierarquia de mitigação que é obrigatória, portanto é preciso primeiro ver se é possível evitar, se for num habitat crítico, é preciso primeiro ver se é possível evitar ou se é possível mitigar ou fazer alguma alternativa que reduza o dano e, em última instância, há essa possibilidade de fazer um contrabalanço de biodiversidade. Isso significa o quê? Significa que digamos que há um dano que vai ser feito a 10 hectares, por exemplo, de mangal. Vou dar o exemplo de mangal, que é mais fácil de visualizar. É preciso fazer um dano irreversível a 10 hectares de mangal. Mas então há a obrigatoriedade de contrabalançar e proteger uma área similar de mangal, numa zona perto, para que no fim não haja, digamos, uma perda de biodiversidade global que danifica de um lado, mas contrabalança do outro, então no fim, digamos que o dano fica zero. Isso
é nessa área que estamos a trabalhar, porque estas empresas precisam de ter um processo de como é que isso se faz. Nós temos várias equipas da universidade de vários países a trabalhar nisso, porque isso significa que é preciso ter um processo de quantificar o dano dos mangás, dos corais, não é? Não é fácil, é preciso ter métodos científicos de como é que se mede quanto é que é o dano e como é que se calcula quanto dinheiro é preciso para contrabalançar, para repor uma área similar. Então, é esse tipo de estudos que estamos a trabalhar neste projeto. Já estamos bastante avançados, já temos algumas métricas de mangás, de corais, de algas marinhas, de vários habitats, e estamos a construir esse processo juntamente com o governo para quando as empresas vêm com essa proposta e têm que fazer esse dano, já têm uma proposta de solução. Então, é nisso que estamos a trabalhar. Geralmente isso tem a ver com empresas de grande dimensão, não é? Se forem danos pequenos, não é tão importante, mas se são áreas já importantes, especialmente em habitats críticos, há esse compromisso, essa obrigatoriedade das empresas de garantirem que há esse contrabalanço para alguns danos que sejam feitos, e estamos em conversa com algumas empresas em várias zonas do país para garantir isso. E já fizemos algumas visitas de troca de experiências com Madagascar, que já tem alguns, digamos, contrabalanços de biodiversidade em curso, África do Sul e outros países também. Temos alguma troca de experiências com a América Latina, com os fundos ambientais com quem nós trabalhamos regularmente. Como a conferência vai abordar a subsistência das comunidades e a conservação marinha, já que, por exemplo, há comunidades que dependem muito dos mangás, como é que vai ser a abordagem nesse sentido? Temos painéis de debate em que convidamos alguns representantes da comunidade, dos CCPs e outros, a trazerem os seus desafios e a discutirem. Temos também algumas visitas de campo que vão ser feitas durante o período da conferência. Então, essa é uma componente muito importante em que nós trazemos a comunidade diretamente para discutir os seus desafios, e também convidamos, por vezes, membros comunitários de outros distritos ou outras províncias, até dependendo do nível de financiamento que nós temos, nós conseguimos fazer a conferência com mais abrangência ou menor abrangência. Tem muito a ver com basicamente a capacidade financeira que nós conseguimos angariar para este tipo de evento. Então é por isso que é importante nós conseguirmos o engajamento do maior número de parceiros, e estamos felizes porque este ano, como vamos fazer o evento no Parque de Chivevo, o espaço é grande e dá a possibilidade de interação de diversas formas. A conferência é uma extensão dos projetos ou dos programas que a Biofundo leva a cabo. Essencialmente, quais são os programas que envolvem as comunidades na conservação marinha? Nós temos vários programas. A Biofundo tem dois tipos de financiamento. Nós temos um capital investido a longo prazo, investido em mercados financeiros, em que não usamos o capital investido, só usamos o rendimento desse capital. E esse rendimento todos os anos vai para diferentes beneficiários. Nós, neste momento, temos como beneficiários todas as áreas de conservação marinha do país, e esse fundo garante alguma da parte operacional dessas áreas de conservação, que inclui fiscalização, inclui monitoria, inclui desenvolvimento comunitário, educação ambiental, entre outros. Então todas têm um componente de ligação com as comunidades que estão à sua volta. Portanto, esse é um apoio permanente que nós temos. Além disso, nós temos canalizamos fundos de muitos doadores de muitos projetos. Os projetos maiores que nós temos têm a ver com o Banco Mundial, é o projeto MOS Norte, que tem algumas zonas costeiras e marinhas. Temos também o projeto Promove Biodiversidade, com apoio da União Europeia, que apoia áreas costeiras e marinhas na Zambésia e Nampula. E temos também o apoio da Suécia, que apoia também algumas áreas costeiras. Então,
Aí temos ações específicas com as comunidades, tentamos trazer alternativas de sustentabilidade que diminuam a pressão na zona costeira, na pesca, por exemplo, abertura de furos de água, alternativas de agricultura de conservação, melhoria do processamento da pesca, equipamentos de pesca que não sejam danosos para a biodiversidade, como o tipo de redes, etc. Então, há cada vez mais esses projetos tentam incorporar uma grande componente da ação comunitária. Essa tem sido uma das nossas prioridades, cada vez mais. Há uma linha tênue entre a conservação da biodiversidade marinha e o desenvolvimento econômico. Como é que a conferência vai abordar este assunto? Vamos ter debates com o setor privado e com as próprias CCPs, não é? Os Conselhos de Gestão de Pesca, em que vamos discutir esses desafios e vamos ter a presença do Governo a nível central e também a nível local. Isso vai nos permitir discutir esses desafios. Este tipo de encontros permite, além dos debates formais e das apresentações, há também um espaço fora, nos intervalos, depois da conferência, em que há muita interação e muita discussão de ideias. Por vezes há projetos até que são, digamos, desenhados ou iniciados nesse tipo de parcerias, porque é uma oportunidade de vermos as oportunidades, portanto, onde é que há ideias, onde é que há capacidade, especialmente local, de organizações locais de vários tipos, e a integração entre o turismo, a pesca e outras atividades. Há também, devo dizer que em relação à parte marinha, há um fundo muito importante que é o ProAzul. Eles trabalham diretamente com questões de pesca, têm oportunidades de investimento, de melhoria dos motores dos barcos, das redes de pesca, introdução de congeladores para poderem preservar melhor o produto pesqueiro. Então, e nós trabalhamos também cada vez mais, e agora estamos a discutir, por acaso, uma parceria intensa nessa parte marinha e aquática, digamos, porque também temos os lagos e os rios. Então, há vários intervenientes e nós tentamos cada vez mais trabalhar em conjunto e partilhar ideias dos vários projetos para podermos trabalhar de uma maneira mais harmoniosa e mais coordenada. E este tipo de eventos facilita e promove cada vez mais essa coordenação, e é muito importante porque é um momento de paragem durante uns dias em que várias cabeças e cérebros estão juntos com o mesmo objetivo. Então é algo que cada vez mais, neste mundo acelerado em que todos andamos, cada vez mais é importante termos esses momentos. E como é que as mudanças climáticas impactam a conservação da biodiversidade marinha no nosso país? Então, as mudanças climáticas fazem-nos ter cada vez mais urgência na nossa consciência ambiental, porque nós vemos com estes eventos que vão sendo cada vez mais frequentes e cada vez mais intensos, não é? Por exemplo, ciclones, nós vemos a importância da natureza. Vimos, por exemplo, quando foi o ciclone Idai, a diferença entre as zonas que tinham florestas nas montanhas e as zonas que tinham mangais, que resistiram muito mais ao ciclone do que zonas que já não tinham esse tipo de habitat. Este tipo de habitat tem características de defesa da costa, defesa dos recursos, então eu acho que isso faz-nos estar mais alerta e perceber que nós temos que fazer alguma mudança de comportamento e temos que promover alguns desses, por exemplo, mangais, ou os mangais, por exemplo, e os corais também têm uma grande defesa natural em relação a esses desastres climáticos e não há nenhuma estrutura feita pelo homem que tenha tanta capacidade de mitigar o efeito desses ciclones. Então, acho que isso é importante para nós podermos ter cada vez mais possibilidade de mitigar
de uma maneira sustentável e mais natural esses efeitos climáticos. Falando especificamente das áreas de conservação, quando é que vamos ter o Monte Mabo declarado como área de conservação e como é que o Bifund aborda este aspecto? Será que vai se discutir este aspecto na conferência que se avizinha? Eu creio que o Monte Mabo, em particular, não vai ser discutido. Nós temos em curso um projeto de apoio à nomeação do Monte Mabo como uma área de conservação formal. É um projeto financiado pela União Europeia. Como eu disse, o projeto promove biodiversidade. E essa é uma das atividades desse projeto. O Monte Mabo é um monte muito especial em que há uma grande biodiversidade que está a ser colocada em risco com o aumento da pressão humana à volta do monte. É um monte que tem biodiversidade única. Cada vez que há expedições a esse Monte Mabo, encontram espécies científicas novas, não só para Moçambique, mas para o mundo. Então tem uma grande riqueza nesse aspecto. Além disso, é também fonte de água de alguns rios naquela região. Portanto, preservar o Monte Mabo significa também preservar a sustentabilidade das comunidades. Então é esse tipo de informação, de mensagem que precisamos de passar e que estamos a trabalhar com as comunidades sobre isso, para que elas próprias percebam que se não preservarem o monte, em pouco tempo não terão meios de subsistência ali à volta. Portanto, estamos a trabalhar com um parceiro nesse projeto. Temos uma parceria com a WWF e a Regecon e a Radesa nesse trabalho. Eu penso que em breve vai ser submetida à aprovação e depois são, portanto, os meios do governo, do Ministério que vão tomar essa decisão. Portanto, o projeto está a preparar todo o dossiê e toda a informação que é necessária para tomar essa decisão. E as políticas públicas, como é que vão ser discutidas, vão ser abordadas durante a conferência? Sim, nós temos, por isso é que temos alguns painéis em que temos membros do governo e estamos, portanto, a trabalhar nisso. Já nas outras edições houve uma grande componente de políticas, de estratégias, e foi por isso que nós, a partir da segunda edição, decidimos incluir a parte académica, a parte científica, porque, na verdade, as políticas e as estratégias são definidas baseadas nos estudos e na informação científica que existe. Então, é muito importante haver este canal de divulgação da ciência, do que é que temos, e também até e muito importante, identificar quais são as lacunas que nós ainda temos, quais são os estudos, a informação que nós ainda precisamos, porque nós temos uma grande biodiversidade e uma grande parte dela nós não conhecemos ainda, não temos dados que possam, digamos, justificar certas medidas. Então é muito importante esse trabalho conjunto e trazer essa informação. E nós temos cada vez mais jovens, muitas universidades, vamos ter um envolvimento grande das universidades locais e outras, porque há uma grande necessidade de fazer estes trabalhos e motivar também os financiadores e o próprio governo a financiar mais a investigação e as pesquisas, porque está tudo junto, nós não podemos isolar as coisas e dizer que a investigação é da academia, não? A investigação e a pesquisa é de todos e beneficia a todos. Então esta conferência permite cada vez mais haver esse diálogo e o resultado do ano passado foi muito positivo. Vimos, e a presença da ministra, como eu mencionei, foi muito importante para ela também se aperceber, e ela e os diretores e os vários representantes de várias áreas entenderem a importância desses estudos para essa tomada de decisões. E os acordos internacionais também vão ser debatidos? Também. Não vão ser debatidos os acordos internacionais, eles já existem, mas vamos ver como é que nós nos vamos posicionar para podermos cumprir, pelo menos em alguma medida, alguns desses acordos que nós assumimos. E como é que a biodiversidade, a conservação da biodiversidade marinha pode impulsionar o turismo ambiental? Porque há turismo ligado à conservação. Como é que pode ser? É uma componente importantíssima.
É por isso que em certa época também, por exemplo, as áreas de conservação já estiveram no Ministério do Turismo, já estiveram em vários ministérios, então é uma ligação muito importante. Nós vemos aqui, por exemplo, no Parque de Maputo, há já uma componente turística a florescer e uma depende da outra, porque se nós não tivermos condições mínimas de preservação da biodiversidade, fica difícil nós trazermos o turismo. O turista vem porque vem visitar áreas pristinas e zonas bem conservadas, então as duas áreas têm que andar juntas. Na parte marinha, Moçambique tem uma vantagem muito grande em relação aos países à volta. Nós temos praias e zonas costeiras de beleza incrível, que é difícil encontrar, não só em África, mas noutros continentes. Então é algo que nós temos e que não estamos a usar na sua potencialidade. Nós temos um potencial que precisamos de explorar mais. Inclusive, por exemplo, aqui na Baía de Maputo, podíamos explorar muito mais. Temos oportunidades turísticas, algumas pequenas, outras de médio porte, outras até maior, então, mas não estamos a usar na sua totalidade. Eu acho que é algo que poderíamos fazer. E olhando para exemplos, por exemplo, na Tanzânia, teve um crescimento muito grande nos últimos anos em relação ao turismo. Portanto, há uma abertura para o turismo e nós vemos o quanto é possível fazer com condições muito parecidas com as nossas. Então, nós temos aí uma oportunidade de fazer muito e há muita oportunidade para jovens. Eu acho que são iniciativas que podíamos ter passeios de barco aqui na Bahia para ver o pôr do sol, podíamos ter idas ao Rio Maputo, por exemplo, temos a Chefina, em Inhaca, então temos muita coisa e Benguelém também temos. Muita coisa. Temos um país riquíssimo e temos que aproveitar mais. Então eu incito os jovens a terem ideias, porque às vezes pequenas ideias podem chegar muito longe e não precisa de ser muito complicado. Nós temos, por exemplo, eu já fiz passeios ao Mangal noutros países, lindíssimos, só precisamos de uma jangada, de um caiaque e pouco mais, e conhecimento do Mangal. Então há passeios muito bonitos e nós temos tudo isso, mas ainda não usufruímos. O Parque Ecológico do Chiveve é um exemplo. Vamos ter mais parques, poderemos ter mais parques por várias capitais e polos do país. Poderíamos, e até eu acho que no caso do Chivevo houve investimento, acho que foi dos alemães e dos holandeses para criarem uma estrutura muito bonita e muito útil. Eu acho que é isso que nós também queremos mostrar aqui, trazer um bocadinho esse exemplo que possa ser replicado em outros locais. Muito bem. Além da conferência, que são debates, discussões, o que é que se espera durante a conferência na Beira? Então, além dos debates e discussões, vamos ter esta exposição sobre biodiversidade, em que vamos trazer imagens de biodiversidade que geralmente não estão disponíveis para quem não mergulha, e portanto, há muita biodiversidade marinha, especialmente, em que, digamos, a pessoa normal não tem acesso, não é? Então essas fotografias, esses vídeos, essas imagens trazem um bocadinho desse mundo submerso que nós não temos acesso. Vamos ter também uma feira em que vamos ter, digamos, projetos locais relacionados com biodiversidade, relacionados com o meio ambiente, relacionados com a reciclagem de lixo, por exemplo, todos aspectos ambientais. Portanto, vai haver essa exposição, essa feira, durante o evento, e vamos ter alguns workshops, algumas oficinas especialmente com jovens, sobre reciclagem e utilização de recursos de diversas formas. Vamos também estamos a pensar ter uma sala de projeção de filmes sobre a biodiversidade, portanto ser um evento assim bastante diversificado para vários públicos e várias necessidades. Portanto, vai haver várias coisas a acontecer ao mesmo tempo. Portanto, uma coisa é a parte mais técnica dos debates e das apresentações científicas, e outra coisa vai ser um bocadinho mais para o público em geral. Então vai haver um bocadinho para todos.
Então, digamos, vão ser alguns dias focados na biodiversidade marinha, com várias componentes, em que nós convidamos as pessoas da Beira e não só a participarem. Convidamos também quem queira participar online, portanto, como eu disse, vamos ter essa parte híbrida, em inglês e em português, mas só da parte técnica, não é? Da conferência, naturalmente, a exposição, a feira e tudo isso é preciso vir pessoalmente. O Parque Xiveve é um parque com muito espaço, muita dinâmica, então há espaço para isso tudo e nós esperamos que façamos a diferença na Beira e que motivemos outros a usarem também esse espaço cada vez mais, não é? Inicialmente nós tínhamos pensado usar a Casa dos Bicos, que é um espaço icónico, mas precisa de alguma recuperação, mas é um espaço que tem potencial para ser usado. Então acho que a Beira tem espaços muito bonitos para serem usados, especialmente no Parque Xiveve, e queremos trazer um bocadinho dessa luz, dessa potencialidade para o resto do país. A ciência e os cientistas, as pesquisas também vão fazer parte do Com certeza. Esta conferência tem essa particularidade. Desde a segunda edição nós introduzimos essa temática de apresentações científicas de resultados de cientistas moçambicanos de várias universidades e institutos de pesquisa, e também temos uma grande participação de estudantes finalistas de mestrado e de doutoramento, em que trazem um resumo dos resultados que obtiveram. Portanto, isto ajuda a promover cada vez mais a produção de resultados científicos e também, como eu disse, facultar esse tipo de informação para outros setores, do governo, do setor privado, para podermos estar coordenados, porque são esses resultados científicos, essa informação que vai influenciar a tomada de decisão, a elaboração de políticas e estratégias. Portanto, tem que estar tudo coordenado, porque uma coisa depende da outra. Então, este evento que nós fazemos anualmente permite, tanto essa partilha de informação científica, que é fundamental para sabermos mais sobre a nossa biodiversidade e sobre as mudanças que vão ocorrendo e como é que nós podemos gerir melhor os recursos costeiros e marinhos que nós temos. É fundamental partilhar os resultados das pesquisas e é também fundamental incentivar as pesquisas. Com certeza, nós temos que incentivar a pesquisa e temos que incentivar também o setor do governo a financiar as pesquisas e o setor privado também podem facilitar isso e, eventualmente, financiadores. Nós, nos nossos projetos mais recentes, estamos a incorporar já esse apoio a algumas pesquisas, especialmente o projeto Promove Biodiversidade, financiado pela União Europeia. Foi o primeiro projeto em que nós colocámos uma linha, uma atividade de apoio a estudos em cada um dos três locais que nós, das três áreas de conservação ou de alta biodiversidade que nós apoiamos, que é o Parque Nacional do Gilé, o Monte Mabo e a área de proteção das Ilhas Primeiras e Segundas. Então foi um primeiro passo e estamos cada vez mais a tentar incorporar a componente científica e a trabalhar junto com as universidades, porque é uma componente fundamental para o desenvolvimento e o progresso de qualquer país. O evento vai ser híbrido, presencial e virtual, estão todos convidados a participar. Naturalmente, a parte presencial tem limitação de pessoas, é preciso registar e ver se tem espaço, mas a parte remota não tem limite e convidamos todos a participar e convido tanto as pessoas da Beira, especialmente, a virem ao Parque Xiveve entre os dias 3 e 9 de setembro para poderem visitar a exposição, a feira e as várias atividades que vamos ter. Nós vamos também fazer algumas visitas à volta e para podermos aprender um bocadinho mais sobre as potencialidades da cidade da Beira e do Parque Xiveve em particular. Alexandra, muito obrigado por participar desta conversa. Obrigada, foi um prazer e espero que tenha motivado o pessoal da Beira e não só a participarem nesta conferência de biodiversidade marinha, e aproveito para agradecer aos muitos parceiros que nós estamos a ter na preparação do evento e os financiadores, que sem os parceiros ou sem os financiadores e sem o apoio local não seria possível. Então, o nosso agradecimento e esperamos que isto motive
outras edições maiores e noutros locais em Moçambique. Estamos já a caminho do fim da primeira temporada do Planet Vox deste ano e para esta conversa, para esta edição, contamos com a Alexandra Jorge, que é diretora de programas do Biofund. A quem coube falar sobre a terceira conferência que vai acontecer na cidade da Beira. Estão todos convidados, como ela disse, e até já.